Olá, tudo bem? Notícias do Bem está no ar e a gente começa hoje falando sobre a meta que atingimos aqui no nosso canal. Chegamos à marca de 1 milhão de inscritos e o YouTube nos enviou a placa diretamente dos Estados Unidos por termos atingido a meta. Toda vez que algum canal alcança um número de inscritos importantes no YouTube, a plataforma homenageia o criador do conteúdo. E não foi diferente com a IPPTV. A placa dourada que homenageia o canal pela marca de 1 milhão de inscritos viajou dos Estados Unidos a São Paulo para comemorar esse marco. A abertura da caixa foi feita pelo pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Reverendo Arival Dias Casimiro. Estou muito emocionado e pelo fato da gente ter, com o apoio dos nossos irmãos do Brasil e do mundo, conquistado essa marca agora. Veio aqui diretamente dos Estados Unidos, do YouTube, essa placa de 1 milhão de assinantes. Toda honra, toda glória, todo louvor a Deus e para vocês que têm trabalhado aqui para produzir conteúdo de primeira qualidade. Para o diretor-geral da IPPTV, jornalista Roberto Quirino, a emissora é fruto de um trabalho em equipe, idealizado e mantido pela IPP. Um tempo de celebração, né? Um tempo de muita alegria para todos que fazem parte da IPPTV. O trabalho começou há muito tempo, né? O trabalho do canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros começou há mais tempo, mas nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, por conta da visão, né, do Reverendo Arival Dias Casimiro, por conta da vontade dele de alcançar cada vez mais pessoas na pandemia, a IPPTV surgiu, e a IPPTV surgiu como uma opção para quem quer conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. E esse trabalho feito por toda uma equipe, é uma equipe muito grande que faz parte da IPPTV, então é essa equipe que é responsável, na verdade, por esses números, né, através do trabalho também de apoio da Hitbel, mas o trabalho de todos que fazem parte da IPPTV, todos aqueles responsáveis pela produção, pela técnica, enfim, por todas as etapas, né, que fazem parte da produção, para que a gente consiga levar esse conteúdo para o nosso web telespectador. No YouTube, a IPPTV tem programação 24 horas por dia, com conteúdo cristão reformado, entretenimento, jornalismo e muito mais. A marca de 1 milhão de inscritos continua sendo motivo de festa. É motivo de festa pra gente. A gente sabe que tudo que a gente faz aqui é pra glória de Deus, e esse é o nosso objetivo principal: alcançar cada vez mais pessoas, que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas pelo verdadeiro evangelho. A placa vai ficar aqui exposta no hall de entrada da IPPTV para que todos que visitem a sede possam conhecer essa importante honraria que marca a dedicação da equipe nesse trabalho missionário digital que alcança milhares de internautas todos os dias. A placa foi também apresentada para os membros nos cultos da IPP. Inscritos no YouTube, eu chamo 1 milhão de missionários, né? Quanto mais internautas chegam, maior é o alcance da IPPTV. Isso possibilita maior abrangência de conteúdos. E a IPPTV hoje é um resultado, né, de algo que começou lá atrás e foi se desenvolvendo. Deus foi mandando as pessoas certas para nos ajudar nesse trabalho e hoje ganhou todo esse corpo, né? Mas desde sempre a nossa igreja esteve atenta à tecnologia, às oportunidades do nosso tempo, né, para que nós pudéssemos utilizar esses recursos para a propagação da palavra de Deus. Que maravilha, né? Com certeza resultado de um trabalho em conjunto e também para a glória de Deus. E a gente segue por aqui. Confira agora os outros destaques do programa desta segunda-feira, dia 5 de setembro. Ministério da Saúde lança guia prático sobre gestantes e bebês. Balança comercial registra superávit e é o segundo melhor da história para o período. Cientista Marcos Eberlin autografa livros de autoria própria. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. E você que está conferindo aí toda a nossa programação durante a manhã, né, aqui na IPPTV, a sua TV missionária, e já tivemos aí o programa Tudo Mais com Tainá Félix, Sala de Prosa com os reverendos Jeremias Pereira e Hernandes Dias
Lopes, né? Muito bom, muito bom. Continue com a gente, hein? E também participe, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem também pelo nosso chat do canal e a gente segue aqui com notícia do bem para você. O guia prático lançado pelo Ministério da Saúde aborda um diagnóstico de anomalias congênitas no pré-natal e no nascimento, que são alterações estruturais ou funcionais no desenvolvimento de bebês durante a gestação que podem ser detectadas durante ou após o nascimento. O diagnóstico é fundamental e não só para orientar o cuidado e atendimento no Sistema Único de Saúde, SUS, mas também para buscar diminuir os impactos dessas condições na vida de pacientes e seus familiares. Além disso, se detectadas em tempo, algumas dessas alterações podem ser prevenidas. O guia foi elaborado pelo Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em conjunto com especialistas na área de genética médica. E a sessão de autógrafos das obras do cientista Marcos Eberlin aconteceu durante o intervalo dos cultos no último domingo na IPP. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje do Notícias do Bem. A Olga é da Bahia. Aproveitou que estava visitando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e adquiriu os livros. Ela até fez uma foto para registrar o momento. O momento de autógrafo foi aqui na Livraria Ezion. O duelo científico do século, Antevidência e Fomos Planejados abordam questões de ciência e espiritualidade que, segundo o autor, caminham juntas. Marcos Eberlin também ministrou sobre a assinatura de Deus na criação do mundo, no culto matutino das 11 horas. Mas você enxerga. O show então é pra você. Eberlin é um dos cientistas mais conceituados do Brasil. Membro da Academia Brasileira de Ciências, já recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005. Em 2016, Eberlin recebeu a medalha Thomson. Os livros já podem ser adquiridos no site e livraria da editora Ezion. E você confere essa reportagem completa ainda na edição do Notícias do Bem. O prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro, documento necessário para receber as parcelas referentes a julho e agosto do benefício caminhoneiro, foi prorrogado até o dia 12 de setembro. O repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente ao vivo. Olá, Matheus! Oi, Daniele. Olá para você e também para todos que acompanham a Notícias do Bem desta segunda-feira. Pois é, devem fazer essa autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no sistema do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mas que não tiverem registro de operação de transporte rodoviário na carga deste ano. Todos os profissionais nessa situação estão com uma notificação nos sistemas de Ministério do Trabalho e Previdência e poderão utilizar esses mesmos canais para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br no link Serviços ou também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O recebimento deverá ocorrer junto com o pagamento da terceira parcela do benefício, referente a setembro, no dia 24 deste mês. Assim, aqueles que preencherem a autodeclaração após 18 horas e 30 minutos, aqueles que preencheram, no dia 29 de agosto até 12 de setembro, poderão receber as parcelas 1, 2 e 3 no próximo dia 24 de setembro, de acordo com o Ministério do Trabalho. Até às 18 horas do dia 29 de agosto, 129.788 transportadores já tinham feito a autodeclaração. Então, ressaltando para você, é só acessar o site gov.br. Dani, volto com você desejando uma ótima semana para todo mundo. Obrigada, Matheus. Uma boa semana para nós. Até amanhã. Até amanhã. Você já ouviu falar sobre ócio criativo? Pois é a capacidade de conciliar o trabalho, os estudos e o lazer de forma equilibrada, sem se sobrecarregar, gerando um tempo livre para que sua mente possa criar e você extrair o máximo desse momento.
Quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a psicóloga Mirilandes Fernandes. E você continue interagindo com a gente. Deixa aqui a sua participação, sua mensagem, a sua pergunta. Participe pelo nosso chat aqui do canal. E hoje é dia da nossa série Melhores do Ano. Vamos rever o nosso bate-papo com Selma Mello, que ela fala sobre dieta de precisão. E já que a gente está falando de saúde, a gente estava falando de atividade física, já que a gente está no tema saúde, né, hoje aqui no nosso Notícias do Bem, você sabe que quem tem alguns quilos a mais ou taxas altas de colesterol, por exemplo, quase sempre tem que se satisfazer com uma dieta cheia de restrições. Mas algumas coisas podem mudar com a chegada da nutrição de precisão. Você já ouviu falar? Nutrição de precisão. Ela está sendo cada vez mais indicada pelos especialistas. E como o próprio nome já diz, trata-se de um novo campo de pesquisa que tem como objetivo criar dietas sob medida que funcionem de acordo com as características e com as circunstâncias vividas por cada paciente. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto agora, aqui no Notícias do Bem, é a nutricionista Selma Mello. Selma, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender para falar sobre essa, eu vou chamar de novidade, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar de nutrição de precisão. É novidade mesmo? Mais ou menos, né? Não é tão novo, mas, assim, hoje em dia, gente... Eita, desculpa. Boa tarde, bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite. Mas, hoje a gente mais falar sobre a nutrição de precisão, sobre a medicina de precisão, porque hoje em dia as pessoas estão cansadas de fazer o mesmo, né? Você vai em vários nutricionistas, você faz dietas e não tem resultado. Então, a gente precisa cada vez mais individualizar e personalizar a conduta dos pacientes. Então, a nutrição de precisão veio para isso. A gente trabalhar com ferramentas para ajudar a individualizar, a personalizar a conduta. E como você falou, né, antes aí, e dessa forma eu individualizando a conduta, vai ser uma forma muito mais assertiva. Agora, Selma, quando você fala dessas ferramentas para individualizar uma dieta, por exemplo, quais são essas ferramentas? Como é que é feita essa consulta? Como é que é feita essa pesquisa, né, vamos dizer assim? Como é que é feita essa análise paciente por paciente para chegar numa dieta individualizada? Para a gente chegar numa dieta individualizada, como eu falei, a gente precisa de ferramentas. Então, hoje, com a ação de precisão, nós temos algumas ferramentas disponíveis. Uma das ferramentas disponíveis é o exame de nutrigenética. Então, esse exame de nutrigenética vai fazer um rastreamento em relação a quais as alterações a gente tem nos genes que fazem o metabolismo. Então, se eu sei quais as alterações que o paciente apresenta, eu vou poder trabalhar de uma forma para prevenir doenças, por exemplo, mas também para ajudá-lo no momento. E outras também, que é o exame genético da microbiota. Então, esse exame, ele faz a pesquisa das bactérias que o paciente tem no intestino. Então, eu tendo noção de como é o intestino, quais as bactérias que tem ali, eu vou poder modular de uma forma muito mais assertiva. Não é, por exemplo, dar probióticos para todo mundo, como alguns profissionais fazem. Então, o paciente vem para mim, vai tomar probiótico. Mas muitas vezes, melhorando a alimentação, é possível modular o intestino. Tem que colocar probióticos mesmo. O exame de microbioma é que direciona isso. Então, a gente não trabalha mais com protocolos, a gente trabalha com individualidades bioquímicas, inclusive. Existem outros exames também, outra ferramenta de precisão, que é o exame de metabolômica. No exame de metabolômica, as vias tudo que a gente come vai ser metabolizado por uma via. E isso vai para metabólitos. Então, esses metabólitos é que vão ter ação na célula. Então, se eu sei quais os metabólitos que o paciente está produzindo em tal via, esses metabólitos podem determinar saúde ou doença. Então, eu vou trabalhar condutas para prevenção. Então, essas ferramentas ajudam bastante hoje a individualização do paciente e, como eu falei, né, fica muito mais assertivo. Eu não fico
como é que eu posso dizer assim, eu não fico testando dietas, né? Eu não tenho essas ferramentas, então o paciente tem tal objetivo de emagrecer. Então vou tentar tal dieta. Não deu certo, vou tentar outra. Mais outra, né? E o paciente fica aí nesses testes, sofrendo e muitas vezes não tem nem resultado. E com as ferramentas, não, direciona, não, olha, tem modular, tem aqui essa microbiota, essa bactéria que ajuda nessa produção de energia. Então, a gente usa as ferramentas para melhorar a conduta e ser mais assertivo. Com certeza, ferramentas importantes, porque até pouco tempo, né, ou até algum tempo atrás, as dietas eram todas muito parecidas, né? A gente ia no nutricionista, por exemplo, a gente ouvia mais ou menos a mesma coisa, né? Corta isso, come isso, come aquilo e tal, mais ou menos dentro da sua característica física também, dentro daquilo que a gente buscava, mas as dietas todas muito parecidas, né? Isso agora, como você disse, né, passa a ser muito mais assertivo. É muito mais fácil, inclusive, para o paciente ver os resultados, né? Isso mesmo. Ele não fica buscando resultados, né? Por exemplo, acabei de atender um paciente agora que ele já foi em outros nutricionistas, já fez dietas com alguns nutricionistas, já fez alguns tratamentos com endocrinologia, peso, por exemplo. Como ele falou, a última vez que fez, perdeu 15 quilos, mas ganhou 20 quilos. Então, se você não sabe metabolicamente, eu até falei para ele, precisamos das ferramentas. Você já fez vários testes, não deu certo. Aí a gente vai ficar testando? Não, vamos buscar, entender como é que funciona o seu corpo. Vamos às vias, exame metabolômico, vamos ver os seus genes. De estar armazenando gordura ou não, essa questão de compulsão alimentar, isso é genético ou é esse ambiente microbioma, tudo, inclusive no comportamento alimentar, inclusive na produção de calorias, influencia no processo de doença. Então, fica muito melhor né, e escolher os alimentos. Por exemplo, a dieta cetogênica, por exemplo, que está muito falando sobre a dieta cetogênica e tem os seus benefícios, mas a dieta cetogênica, o painel genético, não é para todo mundo. A pessoa pode ter até resultado naquele momento, perdeu peso, mas depois não vai ser legal, porque geneticamente ele não é para fazer, não está assim, geneticamente, como é que eu posso dizer assim, disponível para fazer aquele tipo de dieta, vai ser ruim para ele depois, no futuro, dependendo dos genes. Então, ajuda a ter esse direcionamento, gorduras. Então, gorduras, eu tenho que restringir ou eu tenho que colocar mais gorduras? Proteínas, como é que esse paciente metaboliza a proteína? Então, entendendo dos genes, eu entendendo as vias metabólicas dele, então eu posso direcionar, inclusive, doses de suplementos, por exemplo. Suplementação é para todo mundo, então tomar vitamina A, tomar vitamina K, tomar vitamina D, que hoje em dia nós estamos passando por uma pandemia e é super importante a vitamina D, o zinco, mas qual dose eu preciso tomar? Eu vou dar 4.000 I para todo mundo? Mas geneticamente as pessoas são iguais? Não são. Então, a pessoa vai metabolizar aquilo, cada uma pessoa metaboliza um nutriente de uma forma. Nós somos diferentes, né? E por que, se nós somos diferentes, então por que fazer a conduta para todos iguais? É verdade. Agora, a nutrição de precisão é algo para a vida toda? A partir do momento que você inicia a dieta, a partir do momento que você identifica as características de cada paciente, a vida muda a partir daí, de acordo também com a nutrição de precisão? Isso. Primeiro que o exame de é um exame que você faz, não precisa ficar fazendo, porque é a sua genética. Então, quando você descobre como é o metabolismo, apesar de que quando eu estou falando assim, quando você descobre como é o metabolismo, o exame de nutrigenética não é uma sentença.
Então, a gente trabalha com prevenção. Então, se eu sei como, se tem alterações em tal gene, então vou trabalhar com prevenção. E sim, é algo para você fazer para o agora e para sempre. Para você ter longevidade, para você ter mais saúde. Por exemplo, eu faço um exame de nutrigenética e identifico como é a minha resposta anti-inflamatória. Então, hoje em dia, a gente sabe as doenças vêm da inflamação crônica, né? Não é que a inflamação é ruim, mas a inflamação crônica sim é ruim. E essa traz doenças, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, câncer, né? Então, o exame de nutrigenética me diz como é a resposta anti-inflamatória, os principais genes que ajudam nesse mecanismo. Então, se eu sei como é, então eu vou trabalhar hoje. Você falou, é para sempre, sim. Sempre eu vou saber que a minha resposta é dessa forma, então vou melhorar a alimentação aqui. Ou se eu exagerei em um alimento inflamatório e que eu sei que a minha resposta anti-inflamatória é um pouco deficiente, então eu vou reforçar nutrientes anti-inflamatórios para ajudar o corpo a entrar no equilíbrio, né? É a mesma coisa da resposta de detoxificação, que é a excreção de compostos tóxicos. Hoje em dia nós estamos nos contaminando cada vez mais com compostos tóxicos, químicas, né? Por exemplo, no alimento nós temos agrotóxicos contaminado com metais pesados. Então, nosso corpo tem que ter a capacidade de detoxificar isso, de excretar isso. Mas dependendo da genética, alguns eles têm a dificuldade de detoxificar esses compostos tóxicos. Então, se a pessoa identifica que... Então, já vai trabalhar para diminuir a exposição. Não tem como a gente não se expor a esses compostos tóxicos na sociedade que nós estamos vivendo, porque, como eu falei, né, até o ar está contaminado com metais pesados, a gente não vai respirar, não tem como, né? Mas aí, se eu sei, então eu vou evitar muito mais esses compostos tóxicos. Tem uma resposta detoxificante difícil, então eu vou orgânico, não cozinhar com água da torneira para não estar se contaminando com químicas, vou melhorar a água do banho porque a gente também se contamina pela pele, né? Vou evitar alguns alimentos que contêm substâncias tóxicas, por exemplo, embutidos, então eu vou evitar porque essas substâncias tóxicas eu tenho dificuldade de excretar. E por outro lado, eu sabendo que eu tenho uma resposta não tão eficiente, eu vou reforçar alimentos que ajudem o corpo nesse processo, né? Então, por exemplo, um exemplo de compostos antioxidantes, que é a glutationa. Então, a glutationa é um poderoso antioxidante. Um exemplo da questão da oxidação, que eu falei, da resposta inflamatória, detoxificante, e também tem a resposta antioxidante. Né? Então, se eu sei que eu tenho a glutationa, as proteínas importantes para a metabolização dela, eu tenho um polimorfismo, que é uma alteração genética. E ajude nesse processo antioxidante, a mesma coisa detoxificante e a mesma coisa com a resposta anti-inflamatória. Então, se o paciente entende geneticamente ele, começar a ter comportamentos diferentes, quando ele for decidir comprar, ele vai saber o que aquele alimento vai causar. Vai trazer de bom ou de ruim para ele, né? E como é que eu ensino aos pacientes como fazer para ajudar a melhorar esse corpo, a entrar no equilíbrio. Tá certo. Bom, só para a gente fechar, quer dizer, reforçar aquela orientação de sempre, que não dá para ser curioso de nutrição de precisão e tentar entrar na internet e buscar uma receita mágica de nutrição de precisão para mim a partir de nada. Você precisa procurar realmente um especialista se você precisa ou se você quer ter acesso a essa nutrição de precisão. Só para a gente reforçar isso, né, Selma? Isso mesmo. As pessoas estão ouvindo, estão indo para a internet e, por exemplo, fazer os exames, né? Eu já ouvi falar que a nutrigenética é interessante. Não vou no nutricionista, não. Vou fazer o exame, vou ver em casa e vou ver as orientações que o exame dá. Que algumas empresas dão, algumas orientações, né? Olha, não faz isso. Recebido pacientes aqui fazendo testes
nutrigenéticos que não servem, por exemplo, para interpretação, né? É mais propaganda e a pessoa só perde dinheiro e pode seguir algumas orientações e que aquela empresa deu aquela orientação, mas não é você, não sabe como é o seu ambiente, não sabe o que você come, não sabe como você dorme, não sabe os suplementos que você toma, medicamentos que toma. Então, se você deseja fazer um tratamento personalizado e individualizado, procura um profissional Com especializado que sabe. Com certeza. Selma, deixa seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te acompanhar também nas redes sociais, como é que a gente faz? Minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho a página no Instagram, Selma Mello, né? Todos eles no Facebook, no YouTube e no Instagram é Nutri Selma Mello. Tá certo, Nutri Selma Mello, fácil de achar então. Selma, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Obrigada. Muito bom, né? É um assunto sempre em pauta para a gente se cuidar e alimentar melhor. Bom, e a Editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. É o livro A Fé dos Eleitos, um estudo indutivo, Confissão de Fé de Westminster, do reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. Você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Adotada por muitas igrejas presbiterianas e de outras denominações reformadas ao redor do mundo, ela foi produzida por mais de 120 teólogos com o propósito de promover uniformidade na adoração e nas doutrinas da igreja. Sabendo da importância de uma igreja que ensina a sã doutrina, a editora Ezion lança as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. E o EAD Pinheiros lança o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster. Igreja. Precisamos conhecer e entender de maneira profunda as doutrinas teológicas que seguimos. É assim que vai nos ajudar a aplicar em nossa vida prática aquilo que cremos. Ao adquirir o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster, você recebe em sua casa as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. Acesse o site ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se neste curso. Se preferir, adquira as revistas individualmente no site editoraezion.com.br. E você está curioso, curiosa para saber a previsão do tempo para esses dias? E ela já está aqui conosco, Raquel dos Santos. Chegou aqui nos nossos estúdios. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha aqui a nossa programação. As temperaturas caíram no fim de semana, né, por conta da frente fria que chegou, mas ela já está se afastando, mas seguimos com as temperaturas mais baixas aí no início da semana, viu? Vamos conferir então? Vamos lá. A frente fria começa a se afastar, mas as temperaturas seguem instáveis na região sudeste nessa terça-feira. Pode ter geada pela manhã, mas durante o dia o tempo segue firme. Já no sul, a umidade segue elevada e chove em algumas áreas. O sol aparece, mas o frio continua sendo destaque. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 11 e 26 graus. Já em Macaé, no Rio de Janeiro, vai ter dia nublado com possibilidade de garoa. Noite com muita nebulosidade. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. E em Ponta Grossa, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens e períodos nublado. Noite com possibilidade de geada. Mínima de 9 e máxima de 15 graus. E esfriou bastante, a gente está tendo que dar uma adaptada e até esperar ver as temperaturas aumentarem, né, Kel? Finzinho de inverno, né? Faz Vamos parte, aproveitar. vai se despedindo. Vamos para as nossas interações? Vamos lá. A Elda Vasconcelos está dando graça e paz para todos aqui. Maria Tavares também deixou a sua participação registrada. A Delva está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias do Bem, lá de Uruará, no Pará. Ela sempre está conosco aqui. Isso aí. O Wilson também está dando a paz do Senhor a todos. Ele está dizendo que é betelino, olha só. Somos um só em Cristo Jesus. Isso mesmo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Isso aí. A Maria Amélia também está dando a paz do Senhor a todos. A Marli Batista está dando boa tarde. Boa tarde, pessoal.
Isso aí. E a Maria do Carmo fez um comentário aqui. Muito esclarecedoras as instruções. Ela pediu qual endereço deve estar pedindo os contatos, né, da nossa entrevistada. Se você voltar um pouquinho aqui na linha do tempo, você consegue pegar os contatos da nossa entrevistada e conferir também um pouquinho mais sobre a entrevista. Isso aí, ela deixou o Instagram, né, e ela é uma nutricionista, assim, realmente com bons resultados, né, vale a pena mesmo segui-la, fazer contato, né. É isso aí, eu volto já já. Tá, até já então. Até mais, Dani. E a gente tá por aqui, hein? Agora é hora da coluna, nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele mostra pra gente os atletas que exaltam o nome de Deus. A Bíblia diz em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, não importa o local. Tempos atrás nós tivemos uma final incrível do Super Bowl, o campeonato de futebol americano e o maior evento esportivo anual do mundo. De um lado, o New England Patriots, um time praticamente imbatível, um verdadeiro time dos sonhos, e abrigando em suas fileiras o super atleta Tom Brady. Neste jogo, Brady fez a melhor partida de um quarterback da história, pulverizando um recorde absoluto e impensável, 500 jardas. Do outro lado do canto, um time detestável, o Philadelphia Eagles. E segundo a imprensa, era um exército de rejeitados. O seu técnico era um completo desconhecido e há pouco treinava um obscuro time de alunos do colegial. Seu mais importante jogador pensou inclusive em largar a profissão. O resultado do jogo: a primeira vitória do Super Bowl do Philadelphia Eagles. Todo mundo boquiaberto. E aí veio a surpresa maior, contrariando toda a política da Liga de Futebol e das redes de TV para não falarem de religião. Após o jogo, o treinador do Eagles, o Doug Peterson, ele foi cercado por toda a imprensa e a primeira pergunta ao vivo foi a seguinte para ele: como você explica isso? Há poucos anos atrás você estava treinando no ensino médio e agora você está com este troféu. No que ele respondeu: só posso dar o louvor ao meu Salvador e Senhor Jesus Cristo por me dar esta oportunidade. How do you explain this, that 9 years ago you're coaching in high school and here you are with this trophy? I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. E logo em seguida aparece Nick Foles, o eleito jogador mais valioso deste Super Bowl. Foles segura o seu bebê e, com a imagem estampada em todos os telões do estádio, ele agradece a Deus. E vem a primeira pergunta: qual é o seu sonho? E a resposta do atleta: eu quero ser pastor, eu quero impactar o coração das pessoas. O estádio veio abaixo. E Nick, você já impactou o coração de milhares de pessoas, inclusive o meu. Just another game, right, Nick? Yeah, just another game. Unbelievable. All glory to God. Obviously, Lily really likes this mic. She has no idea. It didn't seem like the game, the nerves, the pressure matched up against Brady bothered you. What was going on inside you? I felt calm. I mean, we have such a great group of guys, such a great coaching staff. We felt confident coming in and, you know, we just went out there and played football. You know, we've played this game since we were a little kid. We've dreamed about this moment. There's plenty of kids watching this game right now dreaming about this moment. Someday we'll be here. And to be here with my daughter, my wife, my family, my teammates, this city, we're very blessed. Super Bowl MVP, Nick Foles. Underdogs no more. Emocionante, né? Bom, agora eu quero te dar uma dica. Você já pensou em decorar a sua casa? E aqui você vê na Finger, você pode decorar a sua casa com requinte e sofisticação, que só os móveis planejados da empresa podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira.
Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Viu a qualidade dos produtos, né? Então entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Tem também o WhatsApp 11 99018 7891. A gente vai para um breve intervalo e logo após o intervalo você vai conferir aqui. A sessão de autógrafos das obras do cientista Marcos Eberlin aconteceu durante o intervalo dos cultos no último domingo aqui na IPP. E ainda, você já ouviu falar sobre o ócio criativo? Pois é, a capacidade de conciliar o trabalho, os estudos e o lazer de forma equilibrada, sem se sobrecarregar, gerando um tempo livre para que sua mente possa criar e você extrair o máximo desse momento. Quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a psicóloga Mirilandes Fernandes. E você continua interagindo com a gente. É muito importante ter a sua participação, o que você pensa, o que você está achando das notícias, o que você gostaria de ver aqui no Notícias do Bem. Participe, a gente volta já já. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Meu nome é Mirella Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPP-TV, a Editora Ezion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site mzaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. E em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial. E se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Este é um momento histórico de oração e jejum pela nação brasileira. Uma oportunidade única para orarmos em favor das autoridades e de todo o povo brasileiro. De 1 a 7 de setembro, todos os dias, às 9 da noite, teremos momentos de oração ao vivo com os pastores Hernandes Dias Lopes, Eibe Uber, Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Jonas Neves, Wagner Vailate e Arival Dias.
de 1 a 7 de setembro, sempre às 9 da noite. Participe conosco deste momento inesquecível para o Brasil. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Acesse oraçãounidabr.org. Realização PMs de Cristo e UNCEB. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a sua TV missionária. Muito bem, estamos de volta. E você que está aí pela Rádio Pinheiros, nos escutando, nos ouvindo, que alegria. Você também que nos acompanha pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique aí conosco. É um prazer, é uma honra para a gente ter a sua participação, a sua interação também aqui conosco. E nós seguimos de notícia. A queda do preço internacional do ferro e o encarecimento de fertilizantes e petróleo fizeram o superávit da balança comercial encolher em agosto. No mês passado, o país exportou mais de 4 bilhões de dólares a mais do que importou. De janeiro a agosto deste ano, a balança comercial acumulada superávit de mais de 44 bilhões de dólares. Isso representa 15,8% a menos que o registrado de janeiro a agosto do ano passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os 8 primeiros meses de 2021. É isso aí, agora eu tenho mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem e eu quero apresentar algo que pode realmente transformar e dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E agora nós vamos para o nosso link com a Júlia. Pessoas físicas, né, microempresas e pequenas empresas podem pedir a renegociação especial de dívidas de pequeno valor com a Receita Federal. E a repórter Júlia de Lima vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Bom, nós tivemos uma questão técnica aí com relação ao áudio da Júlia. Vamos tentar adaptar para que a gente consiga voltar à notícia. Enquanto isso, nós vamos para a previsão do tempo na segunda edição aqui com Raquel. E você... Olá, Raquel, de volta aqui conosco. Olá, Dani. Norte, Nordeste e Centro-Oeste agora, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Terça-feira vai ter dia com nebulosidade na região centro-oeste. Sol aparece, intercala com períodos nublados e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste, a chuva perde força nas áreas litorâneas e pode ocorrer de forma passageira em algumas áreas. Nas outras regiões, o calor predomina. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter dia com sol e céu aberto, noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Já na região norte, Tefé, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Alagoinhas, na Bahia, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Muito bom, muito bom. Vimos que temos aí o tempo delivery, né? Tivemos um tempo delivery entregue aqui, ó, Alagoinhas. Alagoinhas, muito bom. Bahia. E você já sabe, né? Você que está aqui, essa cidade ainda não apareceu, mande pra gente que
Esse é o nosso tempo delivery que a gente chama, tá? E eu já vi que a gente tem tempo delivery novo aqui nos comentários, viu? Vamos ver qual é? Vamos lá? Olha só. Jader Pimentel, sou de Ibatiba, Espírito Santo. Olha só, muito bom. Bacana. Tempo delivery novo pra gente aqui. Então, amanhã sua cidade vai estar aqui na tela, né, Kel? Isso aí. A Clara Sueli também está falando que em Juiz de Fora, Minas Gerais, está muito frio. Eu imagino, viu? Olha só, que interessante, porque lá para Belo Horizonte, Sete Lagoas ali, as temperaturas já estão aumentando. A entrada do sertão, né, que a gente Serra fala. da Mantiqueira, né? Costuma fazer bastante frio nesse período, viu? Sim. A Geni Oliveira também está dando boa tarde pra gente. Ela fala do Rio de Janeiro. Olha lá, boa tarde. Edinaldo Pereira também está dando boa tarde. E ele está falando que lá em Juazeiro, no Ceará, está 32 graus. E ele pede oração pela família, pela perda de um primo, né? E aí fica aí nosso pedido de oração pela família do Edinaldo, né? Nesse Deus momento. conforte a família, né? Os corações de vocês nesse momento doloroso, né? Sim. Aparecida Parra também está dando boa tarde pra gente. E ela está falando, chegando do artesanato da Igreja Batista da Borda do Campo. Ela está contando que em São Bernardo está fazendo 12 graus, nublado, garoa, muito frio. Se cuide, se cuide. Isso aí. A Maria Amélia também é da Sinodal e Federação de Piratininga, da SAF, daqui de São Paulo. Bacana. Legal, seja bem-vinda. E também temos interações na nossa outra live. Que bom. Reverendo Marco Severo, conectado rádio Rumo ao Sertão, sempre aqui com a gente. Isso aí, seja sempre bem-vindo. E ele também fez um comentário sobre a matéria aqui da comemoração da placa de 1 milhão de inscritos. Ele está falando, nossos parabéns por esse excelente certificado da audiência. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ao reverendo Arival Dias Casimiro e a toda a IPPTV. Aí, muito obrigada, reverendo. A gente recebe, sabe que é tudo para a glória de Deus, né? E o reverendo também faz parte aí desses resultados, né? Sempre divulgando a nossa TV, retransmitindo a nossa programação aí na Rádio Sertão. Continue conosco. E também viu Marugo, boa tarde, equipe maravilhosa, querido, curtindo as férias merecidas, né? E vocês já sabem, né? Setembro, até o finalzinho de setembro, nós estaremos aqui. Eu estarei aqui junto com a Raquel, com o Matheus, com a Júlia, né? E o Quirino está curtindo as merecidas férias. Quirino, um abraço para você. Curtindo a netinha, né? A Helena, que chegou agora. Isso aí, bacana. Linda. E lá em Caxias do Sul, ele disse que está fazendo 14 graus hoje, viu? E a Márcia também está dando boa tarde pra gente. E ela está dizendo que lá em Florianópolis já choveu, mas agora está com muitas nuvens e um solzinho querendo aparecer. E ela está desejando uma boa semana pra gente, Dani. Obrigada para você também e a todos que estão nos vendo, né? E nos ouvindo pelas rádios. É isso aí. E amanhã eu estou de volta aqui para trazer mais informações sobre o tempo para você. Obrigada, Kel, e até amanhã. Até amanhã. E agora a gente vai conferir a reportagem completa sobre a sessão de autógrafos das obras do cientista Marcos Eberlin. Aconteceu durante o intervalo dos cultos no último domingo na IPP. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Olga é da Bahia. Aproveitou que estava visitando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e adquiriu os livros. Ela até fez uma foto para registrar o momento. Interesse, né? A vontade de conhecer as suas experiências. E também estou levando para a minha igreja lá em Antônio Gonçalves, na Bahia, para os meus irmãos participarem também dessa curiosidade. Tiramos uma foto para poder marcar o momento. O momento de autógrafo foi aqui na Livraria Ezion. O duelo científico do século, Antevidência e Fomos Planejados abordam questões de ciência e espiritualidade que, segundo o autor, caminham juntas. Marcos Eberlin também ministrou sobre a assinatura de Deus na criação do mundo, no culto matutino das 11 horas. Mas você enxerga. O show então é pra você. Nós temos 3 livros, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Esse é um compêndio geral da teoria do design inteligente. Começamos desde o início da ciência, como a ciência foi criada, se estruturou, a relação da ciência com a fé. Falamos sobre a história do design inteligente, os grandes teóricos do design inteligente. E
A partir dessa história, a gente conta o movimento moderno do design inteligente, como que ele surgiu, seus principais argumentos, a complexidade irredutível, a informação, a anteevidência, o ajuste fino. Então é um compêndio geral sobre a teoria e sobre essa relação entre ciência e fé. Eberlin é um dos cientistas mais conceituados do Brasil. Membro da Academia Brasileira de Ciências, já recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005. Em 2016, Eberlin recebeu a medalha Thomson. Então esse livro, em 105 caricaturas, que valem mais do que 1000 palavras, uma imagem, e também textos bem simples, tenta fazer essa contradoutrinação que nós temos hoje nas escolas, na mídia, em todos os cantos, que diz que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. A gente mostra que não, de uma forma bem lúdica, divertida. Então é um livro para você ler, aprender e até mesmo colorir, se divertir também, porque as caricaturas são bem divertidas, e tentando fixar na mente dos nossos jovens, adolescentes, os principais conceitos da teoria do design inteligente. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente, a ciência tem demonstrado isso, e precisamos divulgar essa verdade para o mundo, e esse livro pretende contribuir nessa divulgação da verdade. Os livros já podem ser adquiridos no site e livraria da editora Ezion. O Dr. Marcos Eberlin é amigo nosso, está aqui na igreja sempre. Ter os livros dele no nosso acervo é uma honra, uma bênção de Deus e uma alegria também para quem é cliente da Ezion poder encontrar esses títulos aqui. Você pode adquirir esse livro pelo nosso site, esse e os outros livros da Ezion e os livros que temos aqui na livraria você pode adquirir no nosso site, Editora Ezion, ou aqui na Igreja de Pinheiros. Você também encontra os nossos materiais na nossa livraria, dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Parabéns, Marcos Eberlin. É uma alegria tê-lo conosco aqui também no programa Fé e Ciência, não é mesmo? E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bank. Você já parou para pensar que a contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E agora sim a gente volta com o nosso link com a Júlia ao vivo. E ela vai dar mais informações para a gente sobre um tema específico. E o tema dela de hoje, eu já vou alcançar aqui, nós vamos falar para você, ao vivo é assim, né? Nós vamos falar sobre pessoas físicas, micro e pequenas empresas, podem pedir a renegociação especial de dívidas de pequeno valor com a Receita Federal. A repórter Júlia de Lima vai trazer mais informações para a gente agora, com o áudio dela. Pronto, Júlia, seja bem-vinda. Olá, Dani, obrigada. Áudio agora restabelecido. Exatamente. Foram publicados os editais que regulamentam as renegociações especiais de débitos de contribuintes de pequeno porte e de dívidas consideradas irrecuperáveis. Segundo a Receita, os dois editais envolvem a renegociação de até 1,8 bilhão de reais de débitos de pequeno valor e de 10 bilhões de reais em créditos tributários irrecuperáveis. De acordo com a Receita Federal, são consideradas dívidas de pequeno valor aquelas de até 60 salários mínimos. Os contribuintes poderão pagar seus débitos com desconto, entrada parcelada e dividir o restante em até 52 meses. Já as dívidas são consideradas irrecuperáveis se tiverem mais de 10 anos detidas por devedores falidos, em recuperação judicial ou extrajudicial. Os contribuintes poderão pagar seus débitos com desconto, entrada parcelada e o restante dividir em 120 parcelas. A adesão às renegociações especiais deve ser formalizada até o dia 30 de novembro. Todo esse processo deve ser feito no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Só entrar no site da Receita que você vai localizar todas as informações e colocar as dívidas em dia. Volto com você.
Excelente, Ju, muito obrigada por sua participação. Uma boa semana e até amanhã. Até amanhã. Muito bem, agora é hora de entrevista. Hoje nós vamos falar sobre ócio criativo. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Pois é a capacidade de conciliar o trabalho, os estudos e o lazer de forma equilibrada, sem se sobrecarregar, gerando um tempo livre para que a sua mente possa criar e você extrair o máximo desse momento. Quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem agora para falar sobre o tema é a psicóloga Mirilandes Fernandes. E ela vai estar na tela aqui conosco, ao vivo agora, para a gente falar sobre ócio criativo. Olá, Mirilandes Fernandes, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua participação. Obrigada, Dani. Obrigada a todos, né? Agradeço o convite. Muito bom. Então vamos falar sobre o ócio criativo, né? Como ter um ócio criativo de verdade, né? Um tempo de qualidade, onde ao mesmo tempo que você não faz coisas por obrigação, mas sim uma coisa que seja mais leve, mais suave. Ótimo. Vamos dar uma diferenciada aí. Quando a gente fala em ócio, o que vem na mente de todo mundo é preguiça, procrastinar, deixar para lá, não fazer, né, se tornar apático ou até improdutivo. E, na realidade, quem até colocou esse conceito aí, né, de ócio criativo foi o Domênico de Masi. E não é nesse sentido o ócio, tá? O conceito do ócio, ele é uma quietação da alma, né, da mente, é esvaziar-se da mente, é estar inteiro numa situação, num trabalho, numa diversão, com a mente plena. O que é plena? É o estar inteiro, né, cheio, né, naquele momento ali. E a criatividade vem muito desse processo, da gente estar pleno, né, inteiro numa situação, num trabalho. E lógico que esse trabalho, ele tem que ter um sentido, tá? Tudo que a gente buscar na vida, a gente tem que buscar esse sentido, esse propósito. E com certeza, com esse sentido, a gente vai estar se sentindo, né, pleno, satisfeito, um bem-estar. E a gente, né, para a gente conseguir estar em todos os momentos com essa leveza, esse bem-estar mesmo. Então, a criatividade vem muito do fator da gente estar com propósito na vida, né? O trabalho com propósito, com sentido, ali aquele trabalho onde a gente possa servir ao outro, servir com os nossos dons, né? Esse é o nosso propósito. Esse trabalho é estar sendo divertido, né? Ter uma leveza, ter brincadeiras, a gente estar livre para sorrir, né? Para ter aquela felicidade, aquele contentamento no trabalho, ter conhecimento, gerar conhecimento, fazer com que a gente busque conhecimento, tudo isso vai se tornando algo pleno para nós. E esse trabalho vai sendo extremamente criativo, onde a gente pode ter esses insights, pode trazer algo novo, né, mudanças, e não ficar nesse automatismo onde a sociedade, né, da industrialização trouxe para nós. Essa coisa de fazer sem sentido. Isso deixa uma mente extremamente cansada, estressada, né, sem prazer, e isso inibe totalmente a criatividade. A gente vai ficar fazendo por fazer, e igual o Charlie Chaplin lá, né, naquele filme lá, apertando os botões, sem sentido. Isso adoece, é isso que traz o adoecimento no trabalho, né, nas relações e na nossa vida mesmo. Uhum. E Mirilandes, você falou sobre o ócio com propósito, né? No caso, essa questão também de esvaziar a mente e ao mesmo tempo saber o seu objetivo, ter um propósito, né? Ter um foco nesse ócio. Qual que é a importância disso e como fazer? Existe uma técnica? Então, vamos colocar o trabalho. Como é que é ter ócio no trabalho, tá? Exatamente entender por que eu trabalho, por que eu estou ali, o meu trabalho serve para quê, né? A quem? Então, eu já começo a trazer o propósito, o sentido de estar naquele lugar.
tá? É uma missão. E com esse propósito, essa harmonia, essa paz interna de que eu estou servindo, eu estou, né, fazendo com que meus talentos sejam produtivos, ao mesmo tempo eu posso distanciar um pouco, né, do servir. Esse distanciar significa assim, se eu trabalho 8 horas por dia, né, mesmo com um propósito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei com quem eu estou servindo, a quem eu estou servindo, para quem eu estou servindo, é extremamente, né, necessário dar aquelas pausas e tomar um cafezinho, muitas vezes ir conversar com um colega de trabalho, né, trazer uma sugestão, pedir uma sugestão. As empresas hoje, elas utilizam muito essa questão, assim, um café com bate-papo, um café com criatividade, um café com solução de problemas. Esse sair já significa que a mente ela já vai acalmar e vai parar de pensar, né, mais obsessivamente naquilo que eu estava fazendo, ela já vai distanciar e vai já começar a pensar em algo novo, né, quando a gente alterna o que eu estava fazendo. Ou então aquela pausa mesmo de eu observar, só apenas observar. Isso traz uma quietude para a nossa mente. E é nessa quietude que vem os insights, que vem, né, um pensamento mais criativo, porque eu estou acalmando, que é justamente o conceito do ócio, né? É quietação da mente, é repousar a mente, é dar um tempo para aliviar, né, e trazer novos pensamentos. A gente faz isso naturalmente. Às vezes a gente está na academia, né? A gente respira profundamente, a gente internaliza aquela ação que eu estou fazendo, de repente vem uma solução daquele trabalho que eu estava pensando. A gente faz isso caminhando, né? Sentindo o cheiro de flores. A gente faz isso em casa, relaxando, observando que o nosso corpo está, eu respiro e falo, nossa, estou tenso, deixa eu dar, né? Uma relaxada aqui nos meus ombros. A gente faz isso assim, se a gente começar a pensar que a gente pode ter esses pequenos ossos com propósito, né? Sempre eu estou relaxando, eu estou tensa, eu estou saindo daquela atividade, mas eu estou buscando resolver de uma forma diferente, que é uma conversa, tomando café. Então, são pensamentos que se organizam, não é parar de pensar, não existe isso, né? Mas é organizar pensamentos, tirar os pensamentos obsessivos de medo, de tensão, de fadiga, e ordenar esse pensamento. Esse é o caminho de um ócio, né? E vai vir criatividade aí. Porque eu estou acalmando, eu estou organizando, eu estou analisando, eu estou observando. Isso pode acontecer naturalmente, né? E pelo que você falou também, esse ócio com propósito, ele pode se dar também no trabalho, né? Isso, na verdade, quando você vive uma vida com propósito, quer dizer, com entendimento daquilo que eu estou fazendo naquele momento, você age melhor durante todo o dia, durante todo o tempo, né? Só que sabendo lidar com a pressão que vem, né? Então, ou seja, sabendo lidar, né? Respirar melhor, esvaziar a mente, ter tempos de pausas e não somente todo o tempo ter aquela pressão sobre você que não consegue pensar muito, né, Mirilandes? Perfeito, Dani, perfeito. Uma coisa que funciona muito é a gente estar ali preocupado, ok? Né? Já aconteceu isso em várias situações. Preocupada com uma falta de solução, saída, preocupada em criar algo ali para o trabalho. De repente, a gente sai daquele local de trabalho e vai tomar um cafezinho. Ou em casa, a gente sai, né, daquele pensamento exaustivo ali, fadigado, né, porque a mente ela não funciona sob pressão. Você vai lavar a vasilha, de repente fala, opa, um insight. Nossa, que interessante conversar isso com aquela pessoa, que interessante pensar dessa forma naquela situação. E isso a gente pode começar a utilizar, tá? Um recurso é esse. Não adianta... se a gente está com uma questão e a gente, naquele momento, eu começo a pensar obsessivamente, né, até que preocupação. Não adianta, eu tenho que dar uma pausa, porque o meu cérebro ele não vai funcionar mais bombardeio de pressão, medo, ameaça. Não vai, porque ali não é um processo criativo, ali é um processo opressor.
Então, o que eu tenho que fazer? Justamente, falar assim, peraí, como é que eu posso resolver essa situação ou trazer um insight novo? É isso aí, sair do local, respirar, buscar conversar aquilo com outra pessoa, dividir com outra pessoa, sair, né? Não focar mais, pelo contrário, desfocar, mas com propósito. Eu vou buscar a solução em outro lugar, em outro momento. De repente, eu não estava pensando naquilo ali, né? Focando, mas vem alternativa para mim, porque eu parei de pressionar a mente, né? Aí vem os dois lados do hemisfério, direito e esquerdo. E a criatividade vem muito isso, da imaginação, do observar, da pausa, de aquietar a minha alma, né, da minha mente, dar um espaço para, eu estou dando um espaço para vir algo novo, não com aquela obsessão, né, de que eu não consegui gerir naquele momento. Pode ter certeza, se eu dou um espaço, segundos vem a resposta, mas eu tenho que respirar, dar esse espaço, né, de alívio mesmo para minha mente, né? Senão ela entra no esforço repetitivo de fadiga, e aí ela sai desse bem-estar. A gente também pode pensar sobre uma atividade, né, além do trabalho, um hobby, uma atividade extra, um esporte, né, algo que a pessoa gosta de fazer também. Então, durante esses momentos também, ela pode ter essas pausas, pode ter também vir essa criatividade, ideias novas, isso também ajuda? Perfeito, né? O que o Domênico fala? Eu tenho que conciliar, né, o meu lazer, o meu estudo, o meu trabalho, tá? Se eu estou inteiro nessas 3 áreas, ótimo. Se eu fiz exercício físico pela manhã, olha para você ver. Então, eu já trabalhei nesse bem-estar fisiologicamente, então já vou para o trabalho com muito mais leveza, muito mais relaxamento, então eu estou muito mais disposto para. De repente, eu sou uma pessoa que estou trabalhando em me divertir, sorrir. Então, se aconteceu algo ali que saiu fora, né? Lógico, gargalho na empresa acontece toda hora. Mas eu tenho maturidade e leveza para achar uma solução, entendeu? De forma muito mais saudável, muito mais salubre. Então, é isso que eu falei. Isso é um estilo de vida. E nós temos que estar buscando esse estilo de vida, né? Um estilo mais saudável, onde eu tenho uma mente mais serena, mais madura. Não é deixar de fazer, não é preguiça, pelo contrário, é ser madura, é ser uma pessoa serena. Maturidade é isso, né? É serenidade. Mas eu não posso deixar de ser sempre curiosa, proativa, determinada, né? Buscar correr, né, riscos. E lógico que lazer o que significa, né? Eu estou relaxada, eu estou saindo daqueles pensamentos de obrigação. Então, com certeza, quanto mais momentos de lazer eu tenho, mais a minha mente vai estar num estado operante, né, de qualidade de vida. Só que, infelizmente, nós temos mais atividades, né, 8 horas de trabalho ou até 10, do que finais de semana de lazer. Mas a ideia é isso. Por que eu não posso trazer essa leveza, né? Esse estado de contentamento para o meu local de trabalho ou para o meu lugar de estudo, né, de aprendizado. Posso tornar leve aonde eu estiver. Excelente. Né? Excelente, Mirilandes. Mirilandes que fala conosco diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela que é psicóloga, né? E além desses assuntos, ela fala sobre diversos outros assuntos, tem no Instagram. Queria que você deixasse os seus contatos também para quem quiser te acessar diretamente. Meu telefone é 99195-6916, que é o WhatsApp também, né? 31, de Belo Horizonte, tá? Meu e-mail é mirilandesfernandes@yahoo.com.br. Quem quiser tá mandando, né, perguntas, pode estar me perguntando, tá? A gente tá aí super disponível. E seu Instagram também, né? mirilandes.siqueira, certo? Isso. Obrigada, Dani. Isso. Ótimo, eu que agradeço, Mirilandes, muito bacana a sua participação aqui, muito obrigada, tenho certeza que é a primeira de muitas por aqui. Ai, que ótimo, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Uma tarde abençoada para todos. Obrigada para você também, uma ótima semana. Obrigada, beijo para todos. Obrigada, é isso aí, Mirilandes Fernandes, direto de Belo Horizonte, ela que é psicóloga e falou conosco aqui sobre
ócio criativo. E o Notícias do Bem fica por aqui, e essa nossa contribuição de hoje, da segunda-feira. Amanhã a gente volta com força total, e eu fico daqui desejando a você uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Yes!